Boas tardes a todos, bem-vindos ao nosso webinar sobre ilhas resilientes e sustentáveis. Obrigado pela vossa disponibilidade e pelo vosso interesse neste evento. De momento já somos mais de 30 inscritos e online, portanto vamos crescer à medida que o tempo acompanha. Bem-vindos então a este seminário que resulta, e vou pedir para passarmos ao próximo slide, resulta de um evento que a organização Semilo, o Conservatório do Litoral e uma outra associação chamada Pequenas Ilhas do Mediterrâneo organiza desde 2014 e que se chama Celebrar as Ilhas. Portanto, todos os anos temos este evento em maio que visa promover e divulgar a nível internacional o que se faz em termos de conservação em pequenas ilhas e as ações, sobretudo positivas e demonstradoras, que um pouco por todo o mundo, nas pequenas ilhas, as comunidades vão fazendo, quer seja a nível científico, educacional, de conservação e desenvolvimento socioeconómico. Portanto, é um evento que tem vindo a crescer, estamos no 7º ano, é organizado por um conjunto de organizações que estão agora a ver no vosso ecrã, e este ano, infelizmente, não podemos desenvolver as atividades que costumamos realizar, portanto, temos um caráter mais virtual, mas não deixamos de celebrar as ilhas. No próximo slide, o que estamos a fazer nesta 7ª edição é, digamos, uma mobilização virtual. Portanto, realizamos a promoção de vídeos sobre as ilhas, com uma apresentação e, sobretudo, porque isto coincidiu com a pandemia Covid-19, onde divulgamos o que é que se passa em cada ilha e o que é que podemos, quais são as soluções, quais são as adaptações, mas, sobretudo, as soluções, quer para a situação atual, quer para o futuro, que cada ilha está a promover e, através dessa partilha de vídeos, podermos transferir conhecimento e aprender uns com os outros. Realizamos ao mesmo tempo uma série de webinars com vista a explorar aquilo que está a acontecer e a perspectivar o que é o futuro em ilhas pequenas que se querem sustentáveis, e este é um dos seminários que decorre em língua portuguesa exclusivamente. Portanto, haverá seminários semelhantes a este em língua espanhola, em língua árabe, em língua inglesa, cobrindo e juntando ilhas de diferentes realidades geográficas. Para o nosso seminário, então, de língua portuguesa, antes disso, queria dizer que a todos os participantes que podem e devem utilizar esta ferramenta para, durante a sessão ou durante a fase de perguntas e respostas, colocarem quaisquer questões sobre o webinar ou sobre qualquer outra questão que vos interesse saber relativamente à organização ou às atividades em curso, e para tal basta utilizarem a ferramenta que está ao vosso dispor nesta plataforma, webinar, onde diz questions ou question, e escrever. Se for pergunta para algum dos oradores ou para a sessão ou contributo para a sessão, nós temos uma equipa que está por detrás do sistema que fará a reunião e daremos a voz às vossas questões aos oradores na devida altura. Outras questões serão respondidas diretamente a quem as colocar. Portanto, com base neste enquadramento, nós temos aqui um programa para hoje que é um bocadinho ambicioso. Vamos tentar cumprir o calendário e o horário, sobretudo atendendo a que eventos desta natureza e nestas plataformas temos vindo a aprender que não devem ser muito exaustivos, devem ser o mais simples, diretos possíveis, para se maximizar, digamos, as condições. Mas teremos duas sessões, portanto, o programa tem duas sessões. Numa primeira vamos ter 2 oradores e a abordagem será aquela de descrever um pouco a situação das ilhas respectivas, ou das ilhas sobre as quais vão falar, e quais são os efeitos do próprio confinamento, o confinamento aqui no sentido mais amplo, quer da proteção das pessoas, quer da interação entre as pessoas e a própria natureza, ou seja, em resultado desta paragem praticamente de atividades, qual é a realidade e qual é a situação em cada ilha. Teremos o José Eduardo, da Reserva da Biosfera da Ilha das Flores, e a Célia Augusto, de Moçambique, ligado ao Parque Nacional das Quirimbas e à Reserva da Biosfera das Quirimbas,
fim do qual teremos, fim das duas intervenções, teremos uma fase de perguntas e respostas antes de passarmos ao segundo tema. E o segundo tema tem a ver, com base naquilo que será, digamos, a primeira sessão, perspectivar um pouco quais são os desafios que se destacam desta aprendizagem, desta situação, e como pensar e projetar o futuro de modo a reforçar a resiliência social e ambiental das ilhas. Nessa sessão teremos o Odair Cardoso, da ONG Biosfera de Cabo Verde, e o presidente do Governo Regional da Ilha do Príncipe, o engenheiro José Cassandra, que nos darão as suas perspectivas antes de passarmos, digamos, à fase de perguntas e respostas. Eu sou António Abreu, também ilhéu, insular, e vou estar aqui a moderar o menos possível esta sessão. Para não perdermos mais tempo, vamos partir desde já para a primeira sessão e vamos dar um enquadramento, portanto, basicamente pedindo que os nossos oradores convidados, a quem uma vez mais agradeço em nome da organização CEMILO, a sua disponibilidade imediata para partilhar um pouco a sua experiência pessoal, institucional e funcional nas respectivas ilhas ou na situação geográfica em que se referem. Basicamente, as linhas orientadoras é como é que tem sido a situação da ilha, onde estão em relação à Covid-19 e quais têm sido os efeitos desse confinamento, incluindo a ligação entre a biodiversidade e as atividades humanas na ilha. Vamos ter como primeiro interveniente o nosso amigo José Eduardo, que é diretor do Parque Natural da Ilha das Flores, na região autónoma dos Açores, em Portugal, e, por inerência e simultâneo, também o responsável pela Reserva da Biosfera da Ilha das Flores, quem eu dou as boas-vindas e desde já passo a palavra. Eduardo. Muito obrigado, António. Antes de mais nada, também um cumprimento muito especial aos meus colegas de seminário, nesta que é as novas formas de comunicação e de transmissão dos nossos anseios e das nossas preocupações. Agradecer o convite que me foi feito e daquilo que me apraz dizer sobre a questão que me foi colocada, qual tem sido a situação na ilha. Pois bem, nós, por vezes, o distanciamento e a periferia, que muitas vezes são uma arma de crítica àquilo ou afastamento que nós temos dos grandes centros e das necessidades das coisas que não nos chegam, desta vez poderá ter sido uma arma, digamos, benéfica. Os Açores também foi afetado pela Covid-19, mas em muito menor número e em muito menor escala do que outras paragens por este mundo. E, portanto, tivemos 146 casos nos Açores, dos quais, de momento, apenas se mantém 2 na Ilha de São Miguel. Em relação aqui, muito especificamente à Ilha das Flores, não houve registro de casos, bem como na vizinha Ilha do Corvo e em Santa Maria. Portanto, houve 3 ilhas em que não houve registro de nenhum caso positivo, digamos, da pandemia. A situação, pronto, claro que a redução das atividades humanas e a redução e o confinamento a que fomos obrigados trouxe muitas questões, nomeadamente económicas, que afetaram o turismo, as pescas, a agricultura, dentro do turismo a restauração e a hotelaria, tanto a tradicional como muito alojamento local. Nós temos sido uma ilha que nos últimos anos tem crescido exponencialmente e, portanto, tivemos um grave revés neste crescimento, que se espera seja agora com o desconfinamento que se avizinha e que se aproxima a passos largos, mas com muitas precauções, que seja um revés que seja ultrapassado. Mas também na agricultura, nomeadamente com
a venda de produtos para esses mercados, digamos, para a restauração, com a venda, por exemplo, de gado, uma das coisas que aqui nas ilhas, e para quem não conhece, aqui nas ilhas há muitos festejos do Espírito Santo que teriam sido agora neste último fim de semana. Portanto, ainda ontem tivemos o feriado do Dia dos Açores, que é sempre a seguir ao fim de semana do Espírito Santo, e que em todas as ilhas há uma distribuição de carne, de pão e vinho pelos irmãos desses impérios de Espírito Santo. Isto, até para a agricultura, trouxe algum prejuízo, porque houve muitos agricultores que ficaram com o seu gado por abater. Também nas pescas, muito do peixe, quer o exportado e quer o consumido localmente nos restaurantes, sem haver turismo, sem haver este movimento, portanto, tudo isto foi afetado. Em relação à ligação com a redução dessas atividades humanas ou deste turismo com a biodiversidade, bem, e para concluir e para respeitar o tempo, porque já só tenho 30 segundos, essa ligação, claro que foi benéfica, embora eu não possa dizer, nem nunca o direi, que o turismo que aqui chega tem sido um turismo de massas e prejudicial à natureza. Portanto, nós, neste momento, estamos a tentar recuperar e vamos tentar recuperar com as devidas precauções o tempo perdido e aquilo que foram os efeitos que nos foram causados por esse Covid-19. Penso que, de uma forma geral, abordei os temas todos. Claro que fica aberto para um debate que será muito mais profícuo e penso ter respeitado o tempo que nesse tipo de seminários é muito importante. 4h56 segundos, acho que consegui. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem, Eduardo, obrigado pelo tempo e pela precisão. Obrigado também por teres desde logo começado de uma forma positiva em termos de sublinhar que esta coisa de Cirilhéu, remoto e periférico, nem sempre é uma desvantagem. Nós temos muitas vezes, como Ireus, a perspectiva de que estamos isolados, mas isso abre perspectivas interessantes e que devem ser utilizadas não só do ponto de vista logístico, mas mesmo do ponto de vista conceptual. Vamos passar à nossa segunda contribuição. De seguida, dou a palavra à Célia, que eu creio que está também já pronta. A Célia está em Cabo Delgado, está em Pemba, acho eu, vivendo uma situação que é muito mais complexa ainda do que a maioria de nós, porque para além do Covid tem outras situações, sobretudo em termos de segurança, da qual ela eventualmente nos vai referir, e traz-nos então a visão do lado do Índico. Célia, força. Boa tarde a todos, aos que me acompanham como oradores, assim como aos participantes. Primeiro agradecer ao Dr. Abreu por ter nos honrado com este convite para participar nesta 7ª edição do Celebrar Ilhas, com o lema Ilhas Resilientes. Indo para a questão que nos propuseram falar um pouco sobre o que está a acontecer a nível das nossas ilhas. Primeiro dizer que não poderia falar apenas da Ilha do Ibo sem falar da reserva de biosfera como um todo. Bom, peço para passar para o slide a seguir. Penso que conseguem ouvir-me. Bom. Parece que temos um problema de ligação com a Célia. São situações a que estamos sujeitos relativamente a isto, portanto vamos aguardar só um ligeiro momento relativamente à estratégia que também tínhamos previsto em caso de acontecer isto, que é desligar a câmara e voltar a ligar. Daremos alguns segundos para reestruturar a ligação da Célia, que está, como disse, em Cabo Delgado, em Pemba.
no Índico, no norte de Moçambique, onde se situa o maravilhoso Parque Nacional das Quirimbas e a nova e única reserva da biosfera das Quirimbas, que é a primeira reserva da biosfera em Moçambique. Penso que vamos ter que passar um bocadinho adiante e, sem prejuízo da dinâmica que queríamos imprimir, se calhar vamos avançar um pouco e tentar fazer uma fusão das duas sessões. Eu passaria então para, depois tentarmos regressar à Célia, eu passaria a palavra ao Eduardo, dando início, digamos, àquilo que seria, ao Eduardo não, ao Odair Cardoso, de Cabo Verde, da ONG Biosfera, pedindo desculpa pela entrada antecipada, mas tentando, no espírito de grupo e de cooperação insular, salvar um pouco aqui a situação tecnológica. Odair, força aí. Bem-vindo e obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos, aos meus colegas também que estão a participar nesta conferência. Agradecer em nome pessoal e da ONG Biosfera este convite que nos foi feito para estar presente aqui nesta iniciativa e falar um bocadinho das questões de como pensar para os futuros. Não sei se estou a ter intervenções, referências no som, não sei se estão a ouvir. Bem, continuando, falando das questões dos desafios para o mundo, digamos assim, após Covid, especialmente nas ilhas, de referir que a Biosfera faz um trabalho essencialmente na ilha de Santa Luzia e nos Ilhéus Rasos. Neste caso, do ponto de vista pessoal e da nossa ONG, achamos fundamental a forma como vamos ter que repensar o nosso modo como interagimos com a natureza. Ou seja, todas as questões neste momento estão, prendem-se com a questão do consumismo, a questão da relação do homem com a natureza, a questão da proteção, da preservação ambiental, são questões que vamos ter que ver quais é que são as políticas que vamos adotar daqui para frente, quais são as novas leis que nós vamos ter que, se calhar, aprovar, o que é que vamos pensar em termos de nosso futuro contato com a natureza. Nós estamos a ter neste momento com o confinamento que nós todos, o mundo todo teve, neste caso, vários países paralisados, as economias paralisadas, as atividades económicas, financeiras, ou seja, toda a cadeia de valores, digamos, económicos do mundo esteve ou está paralisada. A retoma desta cadeia de valores vai ter que ser pensada também nas questões ambientais, ou seja, que mundo é que vamos querer deixar daqui para frente para as pessoas também terem para usufruir. Há uma questão que eu gostaria também de realçar. Eu acho que vamos ter muito que pensar nas ilhas, na forma de aumentar a resiliência, a questão de tecnologia. Foi uma das coisas que muito esteve em destaque durante esta pandemia, foi a capacidade do mundo em se adaptar, das sociedades em se adaptar e de recorrerem, sobretudo, ao uso das tecnologias. Nós podemos tirar imensas vantagens das novas tecnologias, conectar pessoas como nós estamos a fazer neste momento, e a própria defesa da biodiversidade também poderá sair a ganhar com esta nova visão deste mundo mais tecnológico. Obviamente que há várias questões que temos que pensar, a cautelar, devido ao uso da tecnologia, mas eu acredito que vamos ter um mundo mais tecnológico, vamos ter que criar soluções mais sustentáveis para gerirmos todo o nosso ecossistema que nós temos. E aqui em Cabo Verde, particularmente na reserva de Santa Luzia, entrando na atividade da Biosfera, nós temos um ambicioso plano para os próximos 3 anos, onde nós temos várias atividades que vamos fazer, desde a criação de novas áreas marinhas protegidas, temos vários estudos sobre espécies endémicas em Cabo Verde que queremos lançar e que queremos desafiar também as autoridades a cooperarem connosco na implementação destes projetos. Vamos aumentar a capacidade de nossa intervenção junto das comunidades pescatórias, sobre também a questão da proteção das aves marinhas, das tartarugas,
Ou seja, queremos também fazer com que a sociedade, o nosso programa também nós temos de consciencialização ambiental, queremos também trazer a sociedade para junto de nós. Vamos lançar várias campanhas neste sentido, de estimular as pessoas a pensar mais na pegada verde, na questão do mundo sustentável. E eu acredito que para tornarmos as Índias mais resilientes, temos que conseguir ter todas as pessoas a trabalhar para o bem comum. E como é que podemos atingir isto? É se tivermos todas as pessoas a olharem para a natureza como sendo algo que pertence a todos nós e não apenas a um grupo de pessoas ou a uma instituição ou aos governos. Essencialmente, vamos ter que conseguir criar mecanismos para fazer a comunicação ir ao encontro das pessoas, ter uma comunicação mais virada para o lado emocional, mais do lado emotivo, trazer as pessoas para dentro daquilo que é os objetivos fundamentais de desenvolvimento sustentável do mundo e criar a questão da resiliência. Sim? António? Odair, é o aviso da organização relativamente ao tempo. Exato. Não sei se esgotei o tempo. Não sei se esgotei o tempo ou se ainda estou dentro de minutos. Nesta fase, sim, esgotou o tempo, mas teremos daqui a pouco já novamente outra oportunidade para voltarmos a discutir. E obrigado pelo lançamento de uma pista, desde logo, sobre a importância da participação, do engajamento, do alargamento das atividades que normalmente são restritas e sectoriais para uma participação mais envolvente e, sobretudo, a questão das novas tecnologias associadas para, digamos, avançar com os processos ligados, sobretudo, à questão da conservação. Nós vamos fazer uma tentativa de retomar a intervenção da Célia, que creio que estará já em linha. Célia. E seguiríamos então à frente, tentando aproveitar a ligação. Possivelmente vamos eliminar o vídeo, se for caso disso, se houver problemas, e ficaríamos com a apresentação PowerPoint. Ok, Célia? Sim, boa tarde, obrigada de novo. Bom, vou retomar onde eu tinha parado, né? Em relação ao Covid que está acontecendo na ilha, temos a sensibilização, a oferta de produtos de higiene e, por causa dos insurgentes, a ilha já teve um aumento do número de pessoas que estão a fugir de ilhas vizinhas para a ilha do Ibo. E, por causa deste aumento do número de pessoas, também houve aumento da pressão sobre os recursos, pois, como alternativa, a maior parte deles vai para a pesca, já que, com as medidas emanadas no decreto, há mais autoridades na Vila do Ivo e pouca gente pode sair para fazer outras atividades, como sejam venda de produtos agrícolas. Portanto, é esta ligação que vamos fazer entre a biodiversidade, portanto, houve pressão sobre os recursos marinhos e houve uma redução de atividades, mas no que concerne a venda de produtos agrícolas e outros na vila. E outro sim, talvez falar sobre a existência de apenas uma embarcação, porque por causa da situação que se vive, a população quer se refugiar para Pemba. Então, apenas existe uma embarcação em condições com uma lotação de 40 pessoas, que nunca leva o número conforme a lotação. Tem sempre 80 a 100 pessoas que põem também em risco para a vida das pessoas que têm que se fazer a Pemba. Resumindo, esta situação que se vive no Ibo, na ilha do Ibo. Eu fiquei na dúvida se poderia também falar sobre o segundo tema, apesar de ter feito um slide sobre o que são os desafios e como é que nós podemos reforçar a resiliência social e ambiental na ilha. Estas imagens são da ilha do Ibo e evidenciam a destruição de infraestruturas por causa do ciclone Kenneth, que afetou a ilha.
Bom, falando sobre aquilo que são desafios e como é que podemos reforçar a resiliência social e ambiental na ilha, dizer que nós, como reserva de biosfera, não vamos fugir com aquilo que está emanado no plano, na estratégia do MAB 2015-2025 e no plano de ação de Lima 2016-2025. E nesse âmbito nós baseamos-nos, ou seja, as nossas ações devem estar de acordo com aquilo que são as funções das reservas de biosfera. E na primeira componente de conservação da natureza e da biodiversidade, nós pretendemos continuar com programas de monitorização da conservação de recursos naturais, em particular para o programa de veda de polvo, que é uma iniciativa que foi promovida pelo WWF e que visa mesmo aumentar essa resiliência ecológica e social das comunidades e está a ter um impacto positivo nas comunidades. Portanto, iniciou em 2017 e já há comunidades que também estão a pedir para que o mesmo projeto seja implementado nas suas ilhas. Na segunda componente de desenvolvimento econômico e social das comunidades, vamos continuar a implementar programas escolares de educação ambiental. Acreditamos nós que a educação é a base de tudo e uma pessoa educada é mais fácil perceber a importância da conservação da natureza e da biodiversidade e o porquê não atividades ilegais. Também pretendemos promover atividades de geração de renda, nesse caso hortícolas, café do Ibo, coqueiros, artesanato, como forma mesmo de diminuir a pressão sobre os recursos e para isso há necessidade de expandir as fontes de água, que é o calcanhar de Aquiles neste momento na Ilha do Ibo. Na componente de investigação e apoio logístico, pretendemos promover a cooperação com instituições científicas de investigação, por forma que nos possam apoiar a implementar os programas de monitorização da conservação da natureza e da biodiversidade. Não só a veda de polvo, mas existem outros vários relacionados com a vegetação, por exemplo, a destruição do mangala, a proteção da tartaruga marinha e outros programas que estão no plano de maneio da reserva ou do parque, que ainda não estão a ser implementados. E estas imagens mostram a abertura de veda de polvo. Neste dia, por exemplo, captura de 4,5 toneladas de polvo e 2 toneladas de peixe, ou seja, aumentou a qualidade do pescado, aumentou o tamanho e aumentou a quantidade que estamos a conseguir atingir os objetivos pelos quais o WWF promoveu esta iniciativa no IBO. E na imagem de baixo é uma cerimônia de entrega de prêmios às crianças, né, das escolas, e normalmente promove-se isso na Semana do Ambiente e em várias outras datas para a importância da conservação de recursos naturais, para consciencializar e fazer com que as crianças desde cedo saibam qual é essa importância de conservar a natureza e a biodiversidade. Muito obrigada, eu termino aqui a minha intervenção. Obrigado, Célia, pela apresentação, felizmente sem problemas de comunicação e efetivamente também pela visão também integrada das questões que vão desde a geração de informação e conhecimento à conservação e ao desenvolvimento. Antes de dar a palavra ao próximo, nós, como já devem ter reparado, decidimos depois em concertação aqui atrás do pano de seguir com a última apresentação e em vez de fazer a quebra entre as duas sessões, porque as dificuldades técnicas, quer com Moçambique, quer mesmo há pouco antes com São Tomé, complicam um pouco a nossa situação. Então, eu queria de qualquer modo aproveitar, antes de dar a palavra ao Presidente José Cassandra, de chamar a atenção que estão abertas a qualquer momento questões, portanto, podem direcionar por escrito as vossas questões utilizando a ferramenta Questions ou Question, que está aí no menu ao vosso lado direito. Teremos então agora o prazer de ouvir o Presidente Engenheiro José Cassandra, que é o Presidente do Governo Regional da Ilha do Príncipe, da região autónoma do Príncipe, principal impulsionador da Reserva da Biosfera da Unesco da Ilha do Príncipe e do próprio Comitê Insular desta ilha no quadro do programa SEMILO, a quem desde já agradecemos a sua disponibilidade, como sempre, para contribuir com uma visão de quem tem responsabilidades governativas ao nível local e em particular numa ilha
pequena, distante, com tudo o que significa isso em termos de ultraperiferia, de dificuldades, mas ao mesmo tempo com toda a riqueza e diversidade que é característica destes ambientes. Sr. Presidente, tem a palavra, por favor, e obrigado. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Cumprimentar o nosso moderador, o Dr. Abreu, e felicitar a equipa de Semilo por essa grande organização, por esse evento extremamente interessante. Nós, de facto, pedir desculpas por esse inconveniente de quando em vez. E essas são as vantagens também das ilhas. Choveu e como nós não estamos amarrados a cabo submarino, estamos ligados ao feixe artesiano, houve aí uma situação que ficamos momentaneamente sem internet, mas já está reposta e vamos ao que interessa. Como pensar no futuro e reforçar a resiliência das ilhas? Esse é um grande tema e eu acho que, de facto, as ilhas, com todos os problemas que têm, o isolamento das coisas que faz com que as ilhas tornem elas mais dependentes do resto, não é? Mas, relativamente a essa situação, eu gostava de abordar aqui, tal como noutras paragens, no mundo todo vem sofrendo essa pandemia que apanhou-nos a todos de uma forma desprevenida, ninguém estava preparado para poder responder a esta pandemia. E nós, as ilhas, pior ainda, nós, as ilhas e São Tomé e Príncipe, ainda pior, por várias razões, deve-se no sistema sanitário, problemas de ligação com o continente, com o resto do mundo. Portanto, há algumas desvantagens que as ilhas carregam no meio disto que eu penso que complica ainda mais a vida dos ilhéus. Mas não só temos essas desvantagens, porque nós temos a outra desvantagem, a dificuldade em fazer chegar a logística às ilhas, é outro grande problema. Neste momento, por razões mesmo desse isolamento, até hoje apenas testamos cerca de 70 pessoas aqui na ilha, por falta, como há o estado de emergência, então os aviões só podem circular de acordo com a autorização expressa da autorização da aviação por razões humanitárias. Então nós estamos com a dificuldade de testar e não testando. Temos resultados que ainda não sabemos se são os reais. Neste momento já tivemos aqui cerca de 27 casos confirmados positivos. Hoje estamos com 11, todo o resto estão recuperados. Nenhum deles teve uma manifestação, todos estiveram assintomáticos, que mais uma razão deixa-nos para preocuparmos, né? Porque temos que testar, de facto, a população para sabermos qual é o estado epidemiológico aqui das ilhas. Mas as ilhas não só têm desvantagens, também têm algumas vantagens. E essas vantagens são, naturalmente, o fácil controle da própria ilha, que nós podemos saber. Por exemplo, só para vocês terem ideia, dos 27 casos que chegaram na ilha que testaram positivo, nós o mantivemos controlados. Sabemos onde é que eles estavam, como é que eles estavam, e uma equipa de vigilância todos os dias segui-los. Então essa é uma vantagem que permite-nos olhar para isto como um aspecto positivo. E mais, foi uma falha que nós cometemos em recebermos esses casos positivos, porque eles testaram em São Tomé, na ilha de São Tomé, e sem esperar os resultados das amostras, embarcaram para o Príncipe. Foi um grande erro que tivemos. Bom, a outra questão, outra vantagem que nós temos é o tempo que leva para nós prepararmos para esta mesma pandemia. Isto surgiu desde finais de dezembro, janeiro, fevereiro,
nós não temos ligações diretas à China, isso é uma grande vantagem, mas temos ligações diretas a outros países que têm muitas relações com a China, como é o caso da Angola, como é o caso de Portugal. E aí nós podíamos preparar-nos melhor para travar, evitar a disseminação aqui dos casos aqui na Ilha do Príncipe. Mas a Ilha de São Tomé já conta com mais de 400 casos e está preocupante porque já tivemos 12 óbitos e isto tudo deixa-nos algo preocupados. Ora, relativamente à relação do Covid com a biodiversidade, aqui na ilha, por incrível que pareça, nós tomamos algumas medidas que foram de encontro a uma calmia, se podemos dizer, para o bem do ambiente. Por exemplo, os abates das árvores controladas suspendeu-se, até mesmo para preservar-se a disseminação, a propagação do vírus. Suspendemos durante esses 2 meses, a floresta não sofreu nenhuma pressão. Por quê? Porque a justificação foi precisamente o vírus, a pandemia. Então está suspensa neste momento. E estando suspensa, julgo que as espécies que habitam aí nessa nossa biodiversidade estão muito satisfeitas e naturalmente agradecem. Ora, nós pensamos que numa situação destas, as limitações que nós temos, as limitações que existem tornam ainda maiores, porque há restrição, os barcos não podem vir, então a ilha fica quase que dependente só dela mesma. Então isso leva-nos a ir buscar outras coisas. Então, colocar as populações a viverem daquilo que nós produzimos aqui. E isso faz-nos lembrar o quê? De facto, a sustentabilidade. Viver com aquilo que tu produzes, não é? E, por outro lado, reduz a entrada de lixo, de resíduos sólidos para a ilha, sobretudo resíduos sólidos não orgânicos. Com a não vinda de embarcações para a ilha, nós não temos aqui plásticos, nós não temos aqui vidros, garrafas que podiam vir nessas embarcações por razões de comércio, obviamente, e isto também é vantajoso. Bom, nós estamos a fazer uma embarcação cada 15 dias para abastecer a ilha, particularmente de combustível, que é a parte mais negativa disto tudo, o combustível para alimentar o grupo gerador que é térmico diesel. Esta é a parte negativa. Vamos ter que avançar para energias renováveis de forma a não dependermos desse combustível fóssil que vem naturalmente depois criar problemas até mesmo com produção e emissão de gases com efeito de estufa. Então, eu penso que há aqui vantagens e desvantagens nesse particular. Até eu julgo que durante esse período houve algum equilíbrio, não é, na relação com a nossa biodiversidade, e espero que nós consigamos rapidamente resolver o problema do vírus e da pandemia, de forma a voltarmos a uma nova normalidade, como vêm chamando algumas pessoas, porque na realidade voltar à normalidade como era antes, julgo que vai ser muito difícil nos próximos tempos. Pronto, nós, se quisermos falar agora do futuro, não será tão normal como nós vimos estando até hoje. E isto, eu penso que é um momento, e esse evento organizado pelo CEMILO, cabe-nos a nós, enquanto responsáveis, olharmos para o impacto desta crise sanitária e vermos como é que nós podemos ser diferentes no futuro, como é que podemos aproveitar, e nós aqui estamos um pouco a perceber
como é que é esse relacionamento com a natureza, com a nossa biodiversidade, para podermos ter uma nova atitude, ter uma atitude mais responsável, um pouco que diz respeito ao ambiente. Porque se nós, passados 2 meses, conseguimos mais ou menos sobreviver com aquilo que fomos produzindo aqui na ilha, se calhar é momento de nós dizermos, não, então é verdade aquilo que estamos a fazer na nossa reserva, que é produção agrícola orgânica. Então isto é muito importante, continuarmos esse processo da produção orgânica da agricultura. Se nós não estamos a receber embarcações e diminuiu a pressão na área de conservação marítima, na área marítima, porque os pescadores não podem escoar a sua produção de pescado para São Tomé, que tem o maior mercado, e então a pressão sobre o mar é menor, sobre a pesca é menor. Por quê? Porque a pesca é apenas para aqueles que vivem aqui na ilha. Então há uma série de elementos que nós temos que pensar e ver como é que de aqui para frente podemos reagir com uma nova atitude, uma forma diferente de agir perante o ambiente e a natureza, garantindo assim maior sustentabilidade nesse processo. Eu julgo que é muito, muito, muito importante nós olharmos para a perspectiva econômica, a retoma econômica, que é urgente, porque naturalmente tivemos também problemas com os trabalhadores que trabalhavam nos hotéis, não há turistas, esses trabalhadores, uma parte tiveram que ir para casa. Este é um problema, este é um grande problema, mas com a retoma, nós podíamos olhar, por que não melhorarmos a nossa agricultura orgânica, produzindo outras espécies de coisas que não produzimos aqui, como é o caso do gengibre, do açafrão, da baunilha, e absorver toda essa mão de obra que saiu dos hotéis para a agricultura e produzirmos, fazendo essa agricultura orgânica que vos falava, para assim garantir algum rendimento às famílias. Mas, Presidente, 1 minuto para concluir esta sua primeira intervenção. Mesmo os hotéis, com a reabertura dos hotéis, se calhar era bom pensarmos os hotéis evitarem ao máximo estar a importar, não é? Tudo que vem ligado aos plásticos, aos vidros, e começarmos a pensar na utilização de materiais e equipamentos produzidos aqui localmente. Eu penso que a pandemia vem nos fazer muito mal do ponto de vista sanitário, mas julgo que é um momento também que vem nos permitir parar para refletirmos se é de facto por onde é que nós queremos continuar a desenvolver as nossas ilhas e os nossos países. Portanto, eu penso que nós, se fizermos isso um pouco adaptando aquilo que está a acontecer, eu penso que teremos um mundo diferente e as ilhas, como são muito resilientes, nós naturalmente teremos umas ilhas muito melhores do que tínhamos até hoje. Obrigado, Sr. Presidente, por esta sua primeira intervenção. Vamos tentar agora lançar algumas das questões que, entretanto, foram sendo recolhidas. Muito obrigado aos participantes que, entretanto, enviaram questões. Mantém-se em aberto, portanto, através do chat ou através do mecanismo Questions, podem colocar quaisquer questões, e tenho aqui uma primeira questão. Eu vou dirigir as questões aos oradores, especificamente no caso da pergunta ser dirigida a um deles, ou então darei uma ordem sequencial para que todos se pronunciem sobre as questões que são mais gerais. Há uma primeira questão ainda relativamente à situação da crise, que tem a ver com eventuais medidas que tenham sido específicas, que tenham sido adotadas para os chamados grupos de risco.
portanto, um dos participantes pede-nos que partilhem um pouco se, no caso das vossas ilhas, houve efetivamente algumas medidas específicas orientadas para grupos de risco, sejam idosos ou grupos vulneráveis, digamos assim, idosos, mulheres, portadores de deficiência ou outros grupos, em termos de medidas relativamente ao confinamento e eventualmente ao pós. Eu começaria pela Célia e depois darei em sequência aos outros oradores também a oportunidade de se manifestarem sobre esta questão. Célia. Sim, obrigada. Olha, medidas assim restritivas penso que não foram adotadas. No momento, as comunidades só estão sendo sensibilizadas e cada uma tem que se confinar na sua casa mesmo. E a mensagem que é passada é esta mesma, que fiquem em casa, evitem no máximo sair e para prevenirmos ou combatermos esta pandemia do Covid-19. Para os que têm que sair por algum motivo, devem usar as máscaras e estão os baldes que estão distribuídos em todas as instituições para lavagem das mãos e com os desinfetantes. Mais restritivas, não estão sendo adotadas especificamente para um grupo, não. Ok, obrigado, Célia. José Eduardo, relativamente a estes grupos mais vulneráveis, idosos, portadores de deficiência, houve alguma medida específica para além daquelas gerais? Sim, para já, pronto, como disse logo na minha primeira intervenção, As Flores foi uma ilha privilegiada, portanto, devido exatamente também, se calhar, a essas medidas restritivas, portanto, a proibição de voos, portanto, proibição de entrada, e houve, e nos Açores, sim, medidas para os grupos de risco, idosos, doentes com doenças, digamos, mais até do foro respiratório, mas doentes crónicos, e ainda agora no desconfinamento existe, ainda agora no desconfinamento, quem apresentar os devidos atestados e as devidas certidões dessas doenças ou desses problemas não está a regressar por completo ao trabalho presencial e faz teletrabalho e, portanto, ainda existe. Houve medidas adequadas para cada situação, embora, como eu diga, As Flores foi diferente de outras ilhas onde fomos atingidos com mais impacto. Em São Miguel, por exemplo, houve até cercas sanitárias em todos os concelhos e houve proibição de passagem dos habitantes de cada concelho para outro concelho. Pronto, mas isso já foi numa ilha com outras características e com casos confirmados. Obrigado, Eduardo. Presidente Cassandra, não sei se no Príncipe também, relativamente a grupos mais vulneráveis, se houve algumas medidas, quer de prevenção, quer de gestão, especificamente adotadas. Muito obrigado. Não, sim, nós tivemos que tomar medidas bastante restritivas. Por exemplo, uma delas é a todos os idosos que quisessem, foi opcional, em parceria com uma unidade hoteleira aqui da ilha, confinamos esses idosos todos numa unidade hoteleira, para protegê-los não só idosos e os portadores de doenças de risco, doenças crónicas, digo. Essa foi uma medida que nós olhamos para ela como uma medida importante para retirá-los. Sabe, aqui como em outras partes do mundo acontece, mas na África em particular, os idosos estão muito ligados à família, aos netos, aos sobrinhos, aos primos. Então, uma forma de tentarmos protegê-los, confinamos aqueles que quisessem, confinamos-nos numa unidade hoteleira. E depois, outra medida que nós tomamos aqui foi apoiar todas as famílias vulneráveis com uma cesta básica. Porque essa pandemia também tocou, do ponto de vista social e econômico, em muitas famílias. Como disse há bocadinho, o pessoal que trabalhava nos hotéis foram desempregados. Claro,
receberam as suas indemnizações, outros foram para layoff. Então, nós criamos cestas básicas para distribuir para as famílias mais necessitadas, não só para aqueles idosos, bem como também para aqueles que estão a passar um momento difícil neste momento. Portanto, para além de outras medidas, claro, naturalmente, como já disse a Célia, distanciamento, máscaras, foram distribuídas máscaras para as pessoas, espaços para se poder higienizar as mãos e isso tudo. São todas uma série de medidas que se tomou para, de facto, poder-se evitar a propagação da doença. Muito obrigado, Sr. Presidente. Odair, para esta primeira ronda. De facto, para dizer que aqui em Cabo Verde, até o dia de ontem, só dados oficiais, nós registramos apenas 458 casos positivos, pessoas infectadas por Covid. Temos até o momento 200 pessoas recuperadas e, infelizmente, 5 mortes. Sim, no país foram tomadas algumas medidas, a semelhança daquilo que foi feito em quase todos os países do mundo. Com o confinamento, as pessoas em situações vulneráveis, digamos assim, idosas, doentes crónicos, a recomendação é para permanecerem em casa e para as pessoas terem o mínimo de contacto possível. Isto também na lógica de os protegermos e de os mantermos um pouco a salvo desta pandemia. Outras medidas mais adotadas também, apoio das famílias, com cestas básicas, apoio ao comércio informal. O governo criou várias linhas de apoio, mesmo às empresas, linhas de crédito, e aos profissionais do comércio informal também foi atribuído um valor monetário para os ajudar durante o período de confinamento. As situações mais difíceis que nós tivemos, até neste momento, foram focadas sobretudo na ilha da Boa Vista e depois na cidade da Praia, capital do país, Ilha de Santiago, que é onde nós temos o maior número de casos. Nas outras ilhas, São Vicente, tem apenas 4 casos, todos recuperados. Nas outras ilhas do arquipélago, estamos constituídos por 10 ilhas, 9 habitadas apenas. Nas outras ilhas não há registro de casos positivos de Covid. As medidas do fechamento dos aeroportos, a limitação de viagens interilhas foi imposta, não houve viagens durante o período de confinamento e isto, claro, também ajudou em retardar a propagação do vírus. Vamos entrar agora numa segunda fase de abertura das ligações, pontualmente entre as ilhas, e esperamos que os protocolos sanitários de controle do vírus, dos aeroportos, dos portos, tenham eficácia e que ajude as ilhas a ganharem esta batalha contra esta pandemia. Muito obrigado, Odair. Tenho várias perguntas aqui, mas uma especificamente dirigida ao Presidente José Cassandra, que tem a ver com, digamos, a dimensão do mar e tem a ver com o facto de se, acreditando que o capital natural pode ser um elemento diferenciador da economia do futuro e que a proteção da natureza pode permitir mais economia e uma economia mais qualificada. Como é que vê e o que é que está previsto no caso do Príncipe relativamente à proteção do mar no futuro? Muito obrigado. Essa é uma grande preocupação. Nós pensamos que o mar em São Tomé e Príncipe, 160 vezes maior do que a superfície terrestre, eu julgo que é toda a prioridade que nós devemos dar ao mar. Toda a prioridade devemos dar ao mar. E dar essa prioridade com programas específicos e muito bem definidos para permitir que, de facto, nós possamos tirar vantagens, tirar partido deste mar imenso que nós temos. Coisa que até hoje não estamos a conseguir fazer. E isto é das coisas que me apertam o coração. O mar, ele transporta-nos uma imensidão de recursos, que nós podíamos, de facto, devemos, com máxima urgência, olhar para este mar que nós temos e aproveitar da melhor maneira, porque, para já, é 160 vezes maior que a superfície terrestre. Nossa superfície terrestre já se viu que é uma coisa pequena. Temos uma superfície terrestre de cerca de 1000 quilómetros quadrados. Esses 1000 quilómetros quadrados de superfície terrestre, vocês agora vejam
Vejam como é que é. 160 vezes a superfície marítima superior à terrestre. Vejam o que não se pode fazer, o que não se pode retirar daí. Daí que é urgente nós, e este é um programa de futuro, olharmos para a criação de áreas marinhas. Essas áreas marinhas que vai nos permitir criar condições para uma pesca sustentável, para a conservação, se quisermos, a conservação marinha. Nós não fazemos isso, ainda não fazemos isso em São Tomé e Príncipe, mas é urgente que se faça, porque os recursos a serem explorados, da forma como estão a ser explorados no mar, de uma forma anárquica, sem nenhuma organização, é perigoso. Isso a qualquer momento nós podemos ter um colapso no mar e depois vamos gritar, ai meu Deus, já não temos peixe, já não temos isso. Não. Bom, mas não só dos recursos que eu estou a falar, não só do peixe, nós não aproveitamos o mar para desportos náuticos. Então, há um problema. Como capitalizar e fazer a juventude olhar para o mar de uma forma diferente e podermos tirar partido desse mar imenso que nós temos, começar a prática desportiva e aproveitar quer para os residentes, os nacionais, como para os visitantes. Mas não só. Nós, este mesmo mar, nós precisávamos, do nosso ponto de vista, encontrar formas para criar a sua proteção do ponto de vista de segurança marinha mesmo. Segurança marinha. Nós não temos condições. O país hoje não tem condições para o fazer, porque não dispõe de uma guarda costeira em condições, e nós vamos tendo, de tempo em tempo, intrusos, né? Pessoas que vêm, grupos que vêm e que entram, que fazem descargas no nosso mar, que vão poluindo o nosso mar. Aqui, como vocês sabem, no Golfo da Guiné, particularmente o Príncipe, está próximo da grande zona de exploração de petróleo, que vem desde a Nigéria e que vai até Angola, passando por uma fronteira mesmo, com mais de 10 países. Só o Príncipe temos Gabão, que explora petróleo, Guiné Equatorial, que explora petróleo, Camarões, que explora petróleo, Nigéria, que explora petróleo. Portanto, nós estamos aqui a 150 quilômetros desses países que exploram petróleo no mar. Reparem, se tivermos um problema de algum desastre ambiental, o Príncipe, a 150 quilômetros desses países, poderá ser afetado e toda a biodiversidade marinha do Príncipe ser completamente afetada e criarmos problemas aqui. Então, há todo um trabalho, de fato, que nós devemos fazer, e é urgente que se avance para isto. Eu penso que o CEMILO também pode nos ajudar a encontrar resposta para isso, mas é a nossa prioridade o setor marinho nos próximos anos. Quanto ao capital natural, Abreu, é verdade, nós temos aqui o potencial, e era bom que nós aproveitássemos esse capital natural. Do ponto de vista da agricultura e do mar, nós podíamos tirar muito mais partido daquilo que estamos a tirar até hoje. Portanto, eu concordo consigo que se nós fizermos um pouco mais de investimentos nessa área, nós iremos ter muito mais receitas. Teremos muito mais receitas. Repare, e quando nós estamos a falar de receita, e eu quero aproveitar para parabenizar Cabo Verde, por exemplo, não sei se é o caso de Moçambique, mas Cabo Verde, na ilha de São Vicente, tem um grande porto pesqueiro, onde fazem lá conservas, transformação de pescado a grande escala, para exportação. E isto é uma grande vantagem que o país tem em termos de arrecadação de receitas. Nós não temos isso e temos o potencial. Aí no mar, devíamos ter preparado o país para podermos responder a isto. Enfim, são uma série de
de assuntos que nós Obrigado. temos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar fundir duas questões, ou dois comentários de questões, que creio que são comuns a todas as ilhas, saudando desde já as Ilhas Canárias e, em particular, o nosso amigo Tony Gallardo Campos, que, juntamente com o Filipe Morro, tocam que está no Funchal, creio eu, tocam aqui um aspecto muito importante para as ilhas. É a questão da autossuficiência alimentar e energética. Situações de crise, como esta que estamos a viver, levam a pensar naquilo que serão os mínimos olímpicos, ou não digo para uma autossuficiência total, mas como é que entendem o papel da autossuficiência alimentar e energética? Aliás, o Presidente Cassandra lançou esse repto, e ligado a isto, a questão da maximização da utilização dos produtos locais. José Eduardo, como é que vês isto na perspectiva das flores? Ora bem, autossuficiência alimentar, pronto, eu não e aliás, não entrando eu limito-me à minha qualidade apenas de gestor da reserva da biosfera, não posso entrar. O Presidente Cassandra tem outras políticas, não é outras formas outras responsabilidades. Outras responsabilidades e outra forma de poder agora. Eu não posso fazer daqui nem ter a utopia de falar em nome de mais ninguém, a não ser eu. Eu penso que há questões que aqui a ilha pode ambicionar. Uma delas, e aliás ficou agora também bem patente, agora neste período da Covid, que muita gente, e eu tenho acompanhado, e tenho acompanhado de perto, muitas pessoas a voltar ao cultivo de hortícolas e da terra. E neste momento temos, não quero entrar em pormenores, nem esquecer-me nenhum, para não ser acusado amanhã na rua de não ter, mas 5 ou 6 produtores que abastecem, neste momento, abastecem muito dos consumidores da ilha. Claro que não se pode dizer que esta ilha é rica em tudo, é verdade, mas existe e penso que deverá fazer-se um caminho passo a passo para voltar atrás. Ou seja, nós, se calhar, na década de 80, fomos todos para os serviços e para estarmos todos no funcionalismo público. Hoje, se calhar, muita gente está voltando atrás e deixamos as terras ficarem bravas. Hoje estamos a ver muita gente a querer recuperar e eu no serviço que trabalho do Parque Natural, vejo muitos pedidos de desmatação, de pedidos de corte e de retorno à terra. E, portanto, eu penso que podemos caminhar para algo semelhante, eu não digo autossuficiência alimentar, mas para algo muito parecido, que nos pode diminuir, digamos, a importação de produtos. A questão energética, pois, eu penso que, ao contrário aqui dos meus colegas de painel, a Ilha das Flores, e o António conhece, é a Ilha da Água. Nós temos água por todo o lado. E uma das coisas que eu penso que as fontes renováveis e as energias renováveis podem ser aqui um caminho. Nós já estamos com 55% de energias renováveis na ilha e há a ambição de chegar aos 85%, 87%. Eu também, como digo, eu não estou por dentro de todos os assuntos, mas com a construção de uma nova hídrica que está em estudo, que pode ser localizada num determinado sítio ou noutro. Ribeiras não faltam e, portanto, e água não falta. Penso que para a questão energética podemos caminhar, de certa forma, rapidamente. Para a autossuficiência alimentar, aos poucos, penso que também poderemos, pelo menos dar grandes passos na diminuição das importações. Odair, aí do lado de Cabo Verde, como é que se vê esta menor dependência do exterior e os riscos que estão associados a um isolamento forçado ou não? As ilhas sempre estiveram isoladas. Digamos, o contributo da produção local e da valorização dos produtos locais pode surgir a dois níveis, quer
quer pela questão da segurança alimentar, mas ao mesmo tempo, sobretudo se pensarmos em turismo, pela oferta ou pela contribuição que traz para uma experiência ainda mais genuína de quem visita as ilhas, não é? Bem, em parte concordo com aquilo que o José Eduardo disse, relativamente à questão da resiliência alimentar. Passará muito, na minha opinião, também, passar um bocadinho, não sou especialista nesta área, mas eu acredito que muito daquilo que pode vir a ser a realidade mais à frente vai depender também das políticas que o governo ou que os governos vão adotar daqui para frente. No caso específico de Cabo Verde, o facto de sermos ilhas, acho que a dependência sempre vai existir. O que podemos fazer ou podemos criar são condições para as populações serem cada vez mais autónomas. Por exemplo, falando do caso de Cabo Verde, há várias políticas que eu sei a nível da agricultura familiar, tirando a agricultura normal, a agricultura familiar, dirigido a segmentos da população mais vulnerável, que o Estado incentiva a ter uma horta social. Podem tirar rendimento ou podem ter também o reforço da sua qualidade alimentar. Cabo Verde, durante este período de confinamento, algumas pessoas, pelo menos das opiniões que eu fui pesquisando e que fui vendo também, acompanhando nas redes sociais, muitas pessoas diziam ou defendiam que Cabo Verde não tinha capacidade para viver um mês com as fronteiras fechadas, exatamente pela questão da importação. Mas o facto é que até hoje não faltou produtos no mercado. Até hoje foi possível os mercados serem abastecidos. Houve, claro, uma aposta nos produtos locais. Isto é bom, isto é de facilitar. Mas eu acredito que daqui para frente, muito daquilo que vai ser a nossa relação com a natureza, mesmo nesta parte económica, na parte mesmo da resiliência alimentar, criar mais resiliência da população, vai passar muito pelas políticas que vão ser adotadas após Covid. Eu acho que isto é uma lição que nós estamos a ter, que é o facto de, como o José Cassandra falava, nós temos mais mar, Cabo Verde tem mais mar do que terra, e curiosamente damos pouca importância ao mar. Nós não aproveitamos tanto os nossos recursos, apesar de nós termos fábricas de transformação de pescado, mas eu acredito que as ilhas têm muito potencial. O ecoturismo, por exemplo, as zonas marinhas protegidas, são excelentes produtos que nós podemos incentivar, mas não só para o estrangeiro. Há uma coisa que acontece muito com as economias locais, é que nós não fomentamos a prática do turismo local, do turismo interno. Nós não fazemos com que as pessoas do meio conheçam a sua beleza natural, conheçam os seus recursos. E, lógico, quando nós não promovemos este conhecimento junto das pessoas, muito menos preservação temos, muito menos valorização também temos. Às vezes, aquilo que falha, do meu ponto de vista, mais da área da comunicação, é nós promovermos também estes recursos, estas capacidades que nós temos, para também os locais poderem conhecer, entender e preservar. Relativamente à questão energética, Cabo Verde também está a dar passos na parte da energia solar, caso mais na parte da energia solar, eu não estou dentro das metas do governo, mas o que eu sei é que Cabo Verde é cada vez mais apostar nas energias renováveis. E há um incentivo também, por parte das instituições públicas, para os privados apostarem em painéis solares, diminuir a questão do consumo de energia fóssil, digamos assim, e apostar mais na energia solar. Cabo Verde tem sol o ano inteiro, o que é uma vantagem. Muito obrigado, Aldair. Penso que estas duas intervenções, e agora vou pedir à Célia também que dê a sua contribuição, vão ao encontro de uma questão aqui também lançada por uma participante, que diz que efetivamente, se calhar, este é o momento em que se criaram oportunidades para repensar outras formas, outras medidas, quer em relação à forma como se encara e gera a natureza, quer aquilo que será a economia, porque estamos habituados, por aquilo que se acabou de ver, estávamos habituados a uma economia que, com temor pela dependência exterior, fechados ou isolados, morremos, não é? Os ilhéus têm muito essa perspectiva, mas afinal a dinâmica local pode, não digo ser autossuficiente de uma forma global, mas pode reforçar. Isso em particular no IBO, Célia, é uma questão que se levanta e efetivamente pela necessidade mesmo de uma segurança alimentar, que é, digamos, um tema ainda bem vivo, numa ilha que está exposta
a todo o tipo de crise, em particular crises associadas às mudanças globais, aos fenómenos meteorológicos extremos, os quais por vezes têm mesmo um efeito devastador físico, cujo resultado pode ser morte de pessoas, mas também destruição de património, como vimos nos slides, e que levanta a questão do próprio papel que a natureza e que a gestão da natureza, em termos de proteção, o papel dos mangás e aquilo que foi a contribuição dos mangás para minimizar os impactos do último ciclone. Como é que vê isto, Célia, nesta perspectiva do pós, em que parece que se vai dar mais atenção ao valor da produção local, quer seja para a segurança alimentar, quer seja para a própria dinamização de uma economia local de base? Obrigada, doutora Abreu. De facto, constituem desafios esta autossuficiência alimentar a nível da Ilha do Ibo, porque a Ilha do Ibo, maioritariamente a população depende da pesca e não tem muito essa cultura de hortícolas. Contudo, há necessidade de incentivar e promover esse tipo de iniciativas, que acreditamos que é possível, sim, apesar de ser um desafio, porque temos a questão de água, que falei durante a minha apresentação, que é um calcanhar de Aquiles. Portanto, o outro desafio costuma ser a cadeia de valor, né? Porque, de facto, nós incentivamos, depois já há aí maior produção, mas depois a população já não consegue consumir toda, tem que ter como conservar e comercializar, se for o caso, né? Tem que ter, então, esta cadeia toda. E não só para os projetos que estão a implementar essas iniciativas e que apoiam financeiramente, assim como tecnicamente. Em algum momento nós temos tido quebra aqui no meio, quando o projeto sai, já não continua, né? A iniciativa, então, passa primeiro também por consciencializar e para que as comunidades se apropriem deste facto. Há aí no Ibo várias iniciativas que existiam que depois pararam em algum momento, por exemplo, a produção de sabão a partir de coqueiros, sabão dos coqueiros, tinha aí um palmar, pretendiam produzir sabão a partir deste coqueiro e também óleos e para a própria Ilha do Ibo, numa primeira fase, para depois passar para outras partes, mas porque o dono se foi, esta iniciativa parou, não foi avante. Assim como existem ouriveres que fazem anéis, brincos, seja lá o que for de prata, não só a própria ilha do Ibo já é um atrativo turístico, né? Como sabe, mesmo os estabelecimentos turísticos da reserva, a maior parte estão no Ibo, que sofreram agora com o Covid, assim como com o surgente, tiveram que encerrar, alguns deram férias coletivas e têm afetado grandemente aquela questão até que o presidente falou sobre o desemprego, né? Pessoas que tratavam a trabalhar, que agora estão desempregadas, que podíamos puxá-las para fazer agricultura e contribuir para a sua própria alimentação. Mas eu penso que é uma questão de, primeiro, consciencializar a própria população, como me referi, que eles maioritariamente vão à pesca, para que elas, poucos a poucos, também façam essas outras iniciativas que possam contribuir para o próprio desenvolvimento deles e da própria ilha no geral. Falou também da questão dos mangás, que o mangal recuperou bastante nos últimos tempos e, de facto, contribuiu um pouco para minimizar esses impactos que aconteceram, apesar de a Ilha do Iba ter sido uma que também foi devastada, mas acreditamos sim que contribuiu, porque houve uma ONG que promoveu e fez esse plantio do mangal, e aliado à fiscalização, então já não houve muita pressão sobre os mangás. A população no Ibo, como sabe, depende grandemente dos recursos naturais, tanto do mangal como de espécies pesqueiras, então há ainda a necessidade mesmo de se buscar outras alternativas de rendimento para o autossustento da população. Obrigado, Célia. Senhor Presidente, tenho aqui uma pergunta que acho muito curiosa e muito interessante. É um concidadão de São Tomé e presumo que esteja baseado em São Tomé, porque pergunta ao Senhor Presidente Cassandra como é que se pode trazer para São Tomé esta sensibilidade e este compromisso ambiental que é visível na Ilha do Príncipe. Portanto, a que é que se deve, digamos, essa discrepância, ou quais os mecanismos que são fundamentais para, digamos, criar ou gerar
na sociedade no geral, uma maior preocupação ou uma maior consideração pela importância que a dimensão ambiental tem nas questões do desenvolvimento, para além da conservação, pelo valor intrínseco em si mesmo. Muito obrigado. Mas antes, permita-me só rapidamente dar uma chega relativamente à questão da autossuficiência energética, que é muito, muito importante. Zé Eduardo tocou nisto e isso fez-me voltar a essa questão. Na verdade, esse é o futuro. Zé Eduardo, os meus parabéns. Eu sei que Cabo Verde também já está com mais de 30% da produção energética e nós estamos a fazer um grande esforço aqui, particularmente no Príncipe, mas São Tomé também, o país todo também está com essa perspectiva. Vamos, em parceria com as Nações Unidas e o BAD, vamos avançar para a produção de mini-hídricas, construção de mini-hídricas para aproveitarmos a água, que aqui chove muito, contrariamente a Cabo Verde e a Ibo, e a ilha do Ibo, infelizmente não chove, aqui no Príncipe chove muito, e aliás eu atrasei-me porque choveu bastante hoje e nós tivemos esse problema. E a EDP também está, portanto nós, mini-hídricas, estamos a pensar fazer aí construção para chegarmos aos 2 megas de produção, e com a EDP para produção de painéis solares, que é uma discussão que estamos a ver, porque desmatar o Príncipe para meter painéis solares vai ser um grande problema, vai ser uma grande discussão, mas a ideia é ver como é que a gente pode avançar para a autossuficiência energética e evitar a produção de térmica diesel com... Relativamente a essa questão, é uma grande questão. As pessoas perguntam, é um problema de facto de passarmos, começar, é um problema de começar. E essa consciência ambiental, ela não cai do céu, ela é trabalhada com as crianças na escola. O papel da educação na escola é determinante para se poder chegar a essa consciência. Mas não só, é preciso começar-se por algum lado, e começar-se por algum lado tem que ser com pessoas comprometidas que o país já tem uma lei, o país já tem leis bastante bem elaboradas relativamente a essa matéria. O grande problema é cumpri-las, fazer cumprir essas leis. E se não se faz cumprir essas leis, dificilmente vamos conseguir alterar a situação. Porque dou-vos 2 exemplos. Como é que nós conseguimos aqui travar o abate indiscriminado das árvores? Foi penalizando as pessoas. Por um lado, e por outro lado, dando alternativas às pessoas, para as pessoas perceberem do que, ao longo prazo, se nós continuarmos a abater aqui as árvores, nós vamos ficar aqui sem recursos para nada, mesmo põe em causa a nossa própria subsistência. Por quê? Porque a nossa biodiversidade vai ficar mais pobre e até mesmo a produção alimentar, a autossuficiência alimentar poderá ficar em causa. Então há um trabalho de fundo que tem que se fazer, muito forte, na ilha de São Tomé. Lá está. Eu proponho até que não se tem que começar em todos os distritos em São Tomé. Se o distrito mais a sul de São Tomé começarmos no distrito de Cauê, com esse trabalho de educação, de consciencialização, de sensibilização, e ele vai contaminando todos os outros distritos. Mas é necessário começar e não estarmos à espera que o projeto venha todo. Nós, quando começamos a reserva da biosfera há 8 anos, pouco mais, foi difícil. É claro que foi muito difícil. Nós retirarmos as pessoas dos seus costumes, dos seus hábitos, para as pessoas compreenderem a vantagem que tem a reserva sobre o processo de desenvolvimento sustentável, as vantagens que tem sobre nós. Não foi fácil, foi um trabalho muito difícil, mas tivemos que ir falar com as pessoas, tivemos que
ensinar as pessoas, mostrar às pessoas as vantagens de parte a parte, as desvantagens de parte a parte. Foi um trabalho profundo. E só com a participação das pessoas é que isso é possível. Imagino que nos vossos países, também nas vossas ilhas, é igual. Não é, Célia? Lá na Ilha do Imo, foi um trabalho profundo também para convencer as pessoas, por exemplo, para deixarem de abater as tartarugas. Não foi fácil. Aqui também não foi. Esse problema das árvores que eu vos falei, o problema de como fazer para nós passarmos da utilização dos plásticos, reduzirmos os plásticos e colocar as pessoas a portar água em vasilhames mais biodegradáveis. Então, mas é necessário começar com uma coisa e depois é que vai se fazendo várias outras coisas. Se nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo, vai ser muito difícil. Aliás, não se vai conseguir fazer. A experiência que eu tenho, não se vai conseguir fazer. Então, assim, step by step, não é? Nós conseguiremos. Por isso eu penso que o que se pode traduzir para São Tomé é essa força. O compromisso político tem que ser a primeira coisa a chegar. Paf! Eu quero fazer. Então, a partir daí, tornará tudo mais fácil, porque é mais chamar a população para esse compromisso político que os próprios políticos têm que assumir em primeira mão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Isso vindo de um político é pouco habitual, porque nós costumamos ouvir o contrário, ou seja, todos a dizermos que os políticos devem ter esse compromisso. Quando é um político a dizer, ganha mais peso e, por isso, muito obrigado por essa mensagem positiva. Nós estamos perto, aliás, já ultrapassámos o tempo, e temos aqui mais algumas questões, mas estando perto do fim da sessão, aquilo que eu iria pedir era que cada um dos participantes pudesse, de uma forma rápida, em 30 segundos, 40 segundos no máximo, qual seria a mensagem e qual é a predisposição que tem, uma proposta em termos de áreas prioritárias e, em particular, como é que vem o papel das tecnologias e da comunicação como um instrumento que é fundamental para garantir, digamos, a difusão dos princípios, mas, sobretudo, das práticas e das ações para uma sustentabilidade e uma resiliência melhor suportadas nas ilhas. Começaria pela Célia, se faz favor. Sim, se percebi bem, é o papel das tecnologias de comunicação para o desenvolvimento das ilhas, resumindo isto. É uma mensagem final sobre o que é que deve ser, então, devem ser as prioridades para, digamos, assegurarmos ou termos um regresso à nova normalidade, seja ela qual for, nestas ilhas e, em particular, o peso que a comunicação e as novas tecnologias podem ter nesse domínio. Obrigada. Com certeza que a comunicação tem um papel importante, porque nós teremos que sempre começar pela sensibilização da população e fazê-la entender que, bom, são fenômenos que acontecem, mas contudo nós temos que avançar e juntos, né, rumo a este desenvolvimento sustentável. Então, a mensagem é essa, que estando na ilha, nós vamos precisar de coordenação. Normalmente o que tem acontecido, há vários projetos, há várias iniciativas, mas que cada um sozinho faz, então acabamos não vendo o que é que de facto está sendo feito. Então precisamos conjugar esses esforços unido a esta comunicação que tem que ser passada para todos, a todos os níveis, e esse compromisso que o presidente falou tem que ser do nível mais alto até ao nível mais baixo, para que de facto tenhamos sucesso naquilo que nós almejamos, que é a conservação da natureza e da biodiversidade, e assim também como o desenvolvimento socioeconômico das populações. Obrigada. Muito obrigado, Célia. Odair, que é um homem da comunicação. Bom, duas mensagens, a mensagem para mim mais importante, concordo com aquilo que a Célia disse. Para mim, a comunicação, a forma como comunicamos, ou a forma como devemos comunicar, vai ser determinante para fazer as pessoas engajarem na defesa ambiental. Teremos que apostar, ao de todas as ONGs, eu acho que há que haver um compromisso entre a população, a sociedade civil
civil, as ONGs, diversas ONGs, o setor público e privado e o governo. Terá que haver uma conjugação de esforços, de ideias, de sinergias, de pensamentos semelhantes para que possamos ter uma ilha ou um país mais resiliente. Só acrescentando uma chega, a Péria disse sobre o compromisso de ir de cima para baixo, eu acredito, enquanto profissional ligado ao setor da comunicação, que a própria sociedade também pode impor e levar os políticos também a assumirem a defesa do ambiente. Se todos juntos tivermos a população consciencializada, virada para o mesmo objetivo, eu acho que a população em si também pode fazer essa tradução, no bom sentido, e levar os governantes a também a tomarem as atitudes certas, as medidas certas, para que o país, e neste caso, o que for, tenha de facto um desenvolvimento sustentável. Depende muito disto porque a comunicação tem este poder de moldar os comportamentos, de moldar as atitudes. E não podemos esperar sempre que a iniciativa venha só dos políticos. Eu acredito que a responsabilidade no mundo é de todos nós. E se todos unirmos, somos mais fortes, independentemente se a decisão vem de cima ou vem de baixo. Mas a ideia que eu queria transmitir e deixar é a união. Eu acho que a união de todos é que vai ser importante nesta pós-fase de Covid. Se houver união, se houver engajamento, eu acho que a resposta poderá ser sempre bem positiva. E melhor daquilo que estamos neste momento a ter. Muito obrigado, Aldair. José Eduardo, uma mensagem final nesta perspectiva ou noutra que queiras alargar? Muito bem, olha, pois tentando ser muito sucinto, antes de mais também voltar novamente a agradecer e aos meus colegas de painel e os seus contributos e que houve aqui coisas que houve informações e troca de opiniões que são válidas, penso que para todos, e eu próprio recolhi algumas, pronto, que me serão úteis também de futuro. Bem, isto dando a volta, é isso. É preciso haver compromisso, é preciso haver o trilhar um caminho, portanto, o caminho faz-se caminhando, leva muito tempo. Hoje obtemos uma pequena vitória, mas amanhã esta vitória já por vezes é quase um fracasso e temos que caminhar para outra. Hoje nós temos aqui uma ilha que eu estou na Ilha das Flores, que é uma ilha que tem um sistema de recolha e triagem, por exemplo, de resíduos. Temos um dos maiores índices, ainda ontem estive a ver num portal que é o Pordata. Portanto, nós somos ilha a terra zero já desde 2016, se não me falha a memória. E, portanto, só que nem tudo está bem. Temos que continuar ainda a evoluir. E, portanto, temos que caminhar para são muitos objetivos, desde a autossuficiência alimentar que se falou aqui, a energética, e depois a importância das tecnologias que se verificou muito neste estado de pandemia que nos trouxe a capacidade de podermos todos estar ligados e a participar de uma forma mais envolvente. E, portanto, eu penso que, resumindo, acho que o caminho faz-se caminhando rumo a essa autossuficiência e a essa sustentabilidade que se quer, sem nunca perder de vista aquilo que são todos os outros e demais objetivos inerentes à sociedade, que também não nos podemos esquecer daquilo que é a economia. Mas para isso, e para fazer esse caminho, é voltar àquilo que eu há pouco dizia, consumir o que é nosso, o que é produzido na ilha, os hortícolas, o peixe, a carne, o queijo, o iogurte, e portanto são menos esses produtos que têm que nos entrar pelo porto adentro, e portanto fechados não morreremos, apenas se faz com que gera-se novas oportunidades. E penso que esta é a grande palavra que eu quero dizer, é o gerar novas oportunidades e ficar sempre à espera de que um problema irá gerar outra solução e novas oportunidades. Muito obrigado a todos. Obrigado, José Eduardo. Presidente Cassandra, não sei, penso que o exemplo aqui que temos destas ilhas é que as ilhas, na prática, podem se considerar pequenos universos ou pequenos planetas
E se as coisas funcionam na ilha, são capazes de funcionar em qualquer outra. A sua última mensagem. É verdade, é verdade. E, Abreu, de igual modo, felicitar os colegas do painel, que nós aprendemos bastante, e felicitar o Semilo por essa iniciativa. Agora, Abreu, dizias uma coisa e bem. As nossas ilhas podem se tornar uns pequenos laboratórios vivos para as grandes experiências mundiais e transportá-las para outras paragens. Agora, é necessário aquilo que dizia o Adair e a Célia, e bem, a comunicação é determinante, mas com uma educação forte, para podermos passar a mensagem de que, muitas vezes, eu pergunto para mim mesmo, não era bom que nós introduzíssemos aqui, em São Tomé e Príncipe, nas escolas, uma disciplina de educação ambiental? Educação ambiental para as pessoas, educação ambiental para que os miúdos soubessem já o que é que devem fazer na proteção e na conservação da nossa biodiversidade. É porque é muito importante isto. Então, nós começarmos a preparar novos homens, novas crianças que serão adultas amanhã e que compreenderão um mundo diferente daquilo que é hoje. Para isso, a educação é determinante. É fundamental que nós tenhamos uma nova educação. É bom que as crianças aprendam os rios, a história, a geografia, a matemática, o português. É muito importante. Mas é muito importante também que as crianças aprendam que é fundamental a conservação da natureza, que assim garantiremos o nosso ecossistema em condições, a nossa biodiversidade, para podermos, de facto, olhar para esse desenvolvimento sustentável que todos nós queremos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a todos pelas vossas intervenções. Eu queria aproveitar o fim deste seminário para algumas informações e, sobretudo, sublinhar que aqui foi feito um exercício de continuidade, ou seja, este não é um seminário que tem um princípio, meio e fim, com um objetivo para chegar a conclusões, mas foi um exercício para celebrarmos as ilhas nesta 7ª edição da organização deste evento, mas continuar um processo que existe, e para os participantes que nos ouvem, que assistem, menos familiarizados com o programa Semilo, que é promovido pela Associação Semilo, que envolve todas estas ilhas e outras, e está aberto a qualquer participação. É um programa que está orientado para ilhas pequenas, e o critério de pequeno é de menos ou até 150 km², poderá ser um pouco mais, um pouco menos, e orientado para 5 eixos: os eixos da biodiversidade, o eixo da paisagem, água, energia e resíduos. Não quer dizer que os outros não sejam importantes, e a educação, obviamente, como transversal, mas o Semilo valoriza, sobretudo, e aposta nestes como complemento, e, portanto, tem um processo que pretende evidenciar as boas práticas em ilhas e, através da adesão e da participação, através do Comitê Insular, dos agentes locais, a dinamização dos diagnósticos e propostas de ação nestes 5 eixos leva a um label que será, digamos, o label de pequena ilha sustentável, aquela comprometida com o desenvolvimento sustentável. Nesse âmbito, e dentro das modestas capacidades do Semilo, existe um fundo Semilo para promoção de projetos, com alguns projetos já em curso, em algumas ilhas, e chamamos a atenção para uma convocatória que está aberta neste momento, até 30 de junho, e que é dirigida precisamente para a apresentação de propostas, em particular no Senegal, Cabo Verde, Tunísia, São Tomé e Príncipe ou Madagascar, dirigido à sociedade civil, que pode, digamos, de uma forma organizada, beneficiar de um pequeno montante, mas que é uma contribuição que, ao nível local, esperemos que possa, digamos, cobrir uma destas áreas e reforçar as limitações que estão evidentes e que são necessárias. Portanto, é um convite à participação, convite à apresentação de propostas, ou, no caso de não quererem, de dinamizar ou de não poderem, enfim, por questões de elegibilidade, de dinamizarem, e para efeitos de contacto, o Semilo está inteiramente disponível. Esta sessão de hoje, não como produto acabado, mas como contribuição para um debate ainda mais alargado no tempo,
vai estar disponível, digamos, porque está a ser gravada, e em qualquer momento, qualquer pessoa, qualquer interessado pode contactar o Secretariado do CEMIL e teremos todo o gosto em facilitar, em promover, digamos, os contactos e a comunicação entre ilhas e em todos aqueles que são ilhéus neste planeta e que na prática é a população mundial, porque este planeta é um grande equívoco, chamar-se Terra, ele devia chamar-se Oceano, e portanto todos nós vivemos em ilhas maiores ou menores. Muito obrigado uma vez mais a todos pela vossa participação e presença. Esperemos que tenha sido útil. Para nós foi um bom exercício. Esperemos continuar a vê-los e voltar a vê-los. Há um conjunto de outros seminários como este em curso esta semana, em várias línguas, nem que seja também pelo exercício da língua. Poderá ser interessante acompanhar em espanhol, em inglês, em árabe, do Magreb. Portanto, há um conjunto de webinars. Se visitarem o Facebook da Celebrate Island, estão lá os links, tal como para este todos. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e um bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Eu trabalho para a Associação CIMILO. Desculpe pelo meu nível de português. Fui eu que respondi no chat de questões. Eu gostaria de agradecer ao Antônio de Abreu por moderar muito bem este webinar. Antônio faz parte do Conselho de Administração da Associação CIMILO e ajuda-nos muito nas nossas relações com as ilhas lusófonas. E esperamos acolher novos parceiros lusófonos e novas pequenas ilhas lusófonas na Associação CIMILO. Muito obrigado, Domitila. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigado. Augusto, Odair Cardoso, Eduardo Abreu, boa tarde e continuação de uma boa semana. Obrigado. Boa tarde. Muito obrigado e boa semana. Muito obrigado.